Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor novamente. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso de número 36. Tenho aprendido com os pastores que vai se falando no culto, vai se confirmando. Então Deus vai trabalhando o nosso coração. Lucas capítulo 7, verso de número 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. A minha versão é a linguagem de hoje, mas o sentido é o mesmo, Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco cheio de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ele os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava os perfume nele. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Amém? Podeis se assentar? Estava ali sentado e pensando como que nós precisamos, de Jesus, a todo instante, todo momento. Como que nós necessitamos da sua presença, necessitamos da sua palavra. Isso é um oxigênio para que nós venhamos a sobreviver nesse mundo. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos da sua palavra para que nós venhamos a continuar na caminhada. E é uma caminhada árdua, dolorida, cheia de espinhos, de pedradas, de coisas que às vezes nós olhamos e que nós temos que ter a mansidão de Jesus. Nós já não temos mais o velho homem dentro de nós. Nós não podemos deixar o velho Adão voltar a viver em nós, mas todo instante nós temos que afogá-lo todo dia matar ele novamente, para que nós venhamos a fazer o Espírito Santo sobreviver em nós. E é uma caminhada árdua, nós precisamos de Jesus a todo instante, como o pastor disse, orando, buscando, vindo na igreja, ouvindo uma palavra, e seja lá o que for as ferramentas que Deus colocou na sua mão, para que eu e você continue na caminhada, porque há muitos que naufragaram nessa caminhada, difícil, árdua, mas somente aquele que se alimenta da palavra, ouve a palavra, pratica a palavra, conversa com Jesus, tem intimidade com Jesus, é amigo de Jesus, ainda que nós saibamos que nós sejamos pecadores em todo instante. E Jesus falava ali ao meu coração: quem aqui pode dizer que hoje eu não pequei? Quem é homem e mulher o suficiente para levantar a mão e dizer: hoje eu não pequei? Então nós necessitamos de Jesus. Precisamos urgentemente de Jesus todos os dias de nós. E é interessante que Jesus certa vez mandou alguns homens até Betsaida de Corazim, uma cidade. Mandou 2 homens, depois mandou mais 72 homens. E esses homens voltaram alegres, contentes, porque eles falaram assim: olha, até os espíritos faz com que nós fazemos com que esses espíritos sejam expulsos, nos se sujeitam. E eles ficaram alegres, contentes, contando para Jesus. Já imagina, 72 homens falando para Jesus, alegre, contente. E Jesus olha para eles e diz assim: olha, não fiquem alegres não, porque os espíritos se sujeitam a vocês, porque eu dei poder para vocês. Mas fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não fica contente com isso aí não, porque até mesmo algumas pessoas expulsam o demônio, e no último dia eu vou dizer que você chamou eu de Senhor, Senhor,
mas nunca praticou a minha vontade. E eu vou dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós devemos ficar alegres, contentes, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E será que nós estamos alegres, contentes com isso? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. É um livro que nós não conseguimos ver, enxergar como esse, mas nós enxergamos com a fé. É um livro que nós olhamos através da fé de Jesus Cristo, aquilo que Deus derramou seu Filho sobre a cruz do Calvário, derramou o sangue vertido, e através disso nós conseguimos ter acesso a Deus Pai, e ter o nome escrito no livro da vida. É um livro que nós não conseguimos ver, enxergar com os nossos olhos carnais, mas nós conseguimos enxergar com os nossos olhos espirituais. Talvez nós não damos esse crédito, devido crédito a Deus por isso. E às vezes nós viemos ao culto reclamando pelas nossas lutas, pelas nossas adversidades, talvez até mesmo por aquilo que Deus permitiu, a prova que Deus permitiu. Mas toda prova que Deus permite é para que nós venhamos a ser lapidados por Ele, é que nós venhamos a ser moldados pela sua mão poderosa, a um novo barro, a uma pessoa nova, a um novo Adão, a aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, que nós vamos ser moldados cada dia até a imagem de Jesus Cristo. Então nós devemos ficar alegre, contente, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, então tudo aquilo que está acontecendo na sua vida está cooperando para o bem seu. E é interessante que nós temos essa passagem aqui. É um homem chamado Simão, fariseu, e uma mulher pecadora. A Bíblia nos diz claramente que ela é prostituta. Simão, um homem fariseu religioso, ele leva Jesus não para acolher Jesus, mas para debater, para discutir a sua teologia, aquilo que ele pensava da lei. E ele levou Jesus até para que viesse a ganhar um debate, para mostrar que talvez ele fosse maior do que Jesus. Um homem de coração duro. E aí nós vemos do outro lado uma mulher que era pecadora, socialmente, né, nós dizemos, que ela tinha um pecado muito maior do que o dele. Até Jesus diz que, numa parábola, né, dizendo que um homem ia cobrar de duas pessoas, uma pessoa devia 500 dinheiro, e a outra pessoa devia 50. Aí ele pergunta para Simão: quem é que vai amar mais? Aí Simão fala e responde: é logicamente que aquele que devia muito mais. Aí ele fala: essa mesmo ama muito mais a Jesus do que Simão. Ele faz uma parábola. E é interessante que, mesmo falando essa parábola, Simão não consegue abrir o coração. Todos aqueles em volta que estavam vendo esse debate, eles perceberam que Jesus estava falando tanto da pecadora quanto de Simão. A pecadora, talvez, nós podemos dizer que ela devia 500 dinheiro, e Simão devia 50 dinheiros. Mas todos os dois estavam em dívida com Deus. Todos os dois estavam em dívida com Jesus. Todos os homens pecaram e destituídos da sua glória estão. E como nós necessitamos de Jesus a todo instante, todo momento, para que nós venhamos a ser limpos, purificados pelo seu sangue. Mas algum consegue abrir o seu coração e se derramar para Jesus e se arrepender, mas alguns trancam o seu coração e não conseguem avançar, ainda que nós trazemos Jesus para a nossa casa, mas nós debatemos, falamos com Ele, e algumas coisas que nós precisamos se libertar. Ao mesmo tempo nós usamos até a palavra para dizer que não é assim, Jesus. Eu preciso me libertar, mas a sua palavra diz assim, diz assado. Outro dia eu vi, até comentei com
evangelista, um homem no Face, falando, né, do homossexualismo, dizendo coisas que, no original diz assim, 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 querendo usar a sua palavra conforme o seu convém para a sua pessoa. Ele quer debater, quer dizer algo que para justificar o seu pecado, que é o homossexualismo, ao invés de se derramar para Jesus e dizer: eu preciso de Ti para que eu venha a ter transformação da minha vida, transformação de mente, uma nova mente, para que venha a fazer a vontade de Cristo. Mas se nós endurecermos o nosso coração, se nós trancarmos o nosso coração e somente vir à igreja, ouvir a palavra no rádio, ouvir a palavra em casa, louvar, e ao mesmo tempo não deixar Deus lapidarmos a nós, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, nós vamos estar somente debatendo com Deus, debatendo com Cristo, debatendo com a sua palavra, debatendo com os pregadores, e nós não conseguimos mudar. Porque Jesus mandou aqueles 72 homens, e Betsaida e Corazim não conseguiram se arrepender, ainda que eles tivessem feito prodígios, maravilhas. O surdo ouvia, cego via, paralítico andava, pessoas eram expulsas dos demônios. E aí eles vieram e voltaram, e Jesus diz assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, que não se arrependeu. Ele diz ainda: se em Sodoma e Gomorra tivessem dito essa mesma palavra, essas mesmas maravilhas, eles tinham se arrependido. Olha que coração duro que aqueles homens tinham. Está dizendo que em Sodoma e Gomorra, se tivesse feito a mesma coisa, eles tinham se arrependido. Mas Betsaida e Corazim, cidades judaicas, viram maravilhas, prodígios, homens serem expulsos de demônios, e não conseguiram se arrepender dos seus pecados. E é interessante que eu vejo hoje em dia quantas igrejas fazendo, cura, maravilhas, gente andando, fazendo coisas tremendas no poder de Deus, e as pessoas não conseguem se arrepender. As pessoas não conseguem mudar a sua mente. Então, os milagres não é garantia de arrependimento. Os milagres não é garantia de nada. Somente nós, quem se derramamos como essa mulher, chega e oferece o perfume, o unguento aos pés de Jesus, porque ela não ungiu a cabeça, porque ela não tinha autoridade. É como se ela estivesse falando assim: eu não tenho autoridade de ungir a sua cabeça, mas eu unjo os seus pés. E Simão não fez isso, não ungiu a sua cabeça, não colocou um balde de água para que ele lavar os seus pés, e se refrescar, não o cumprimentou com um ósculo santo, com um beijo no rosto, que é hoje em dia um aperto de mão. Então, ele queria claramente deixar Jesus desconfortável no debate, claramente fazer um debate com Jesus e deixar Jesus desconfortável. E quais seriam as barreiras de Simão, do seu coração? Simão não se via como pecador, ele não conseguia se ver como um pecador, porque ele era um fariseu ortodoxo, todo certinho na sua concepção. Ele não conseguia se ver como um pecador, ainda mais diante de um homem de carne e osso que estava à sua frente, que fazia prodígios, maravilhas, fazia um sermão com uma tremenda autoridade. Tanto é que ele trouxe para dentro da sua casa, mas com a barreira no seu coração. Ele não queria se abrir o seu coração para aquele homem, e era a sua chance. E ele deixou Jesus, querendo deixar Jesus desconfortável. Ele fala uma parábola, Jesus diz essa parábola para ele, mas mesmo falando dessa parábola, esse homem não consegue abrir a sua mente e dizer: Jesus, eu também preciso de Ti. E é interessante que ao mesmo tempo que Jesus está falando essa parábola, a mulher chega. E o que acontece com essa mulher? Jesus, através do seu sermão, dos prodígios, das maravilhas, de certa forma promoveu um forte sentimento de pecado naquela mulher. Ao contrário de Simão, um forte sentimento que ela dizia: eu preciso mudar.
eu pequei contra o céu, contra a terra, eu pequei contra os homens. Talvez ela podia dizer, eu desfiz muitas famílias, quantas coisas de mal eu fiz aos olhos de Deus e aos olhos de muitos humanos. E ela, ao mesmo tempo, ela invadiu aquela casa, chorando. Ela começa a chorar compulsivamente, porque para molhar os pés, eu fiquei imaginando o quanto de lágrima aquela mulher derramou, o quanto de choro aquela mulher derramou sobre os pés de Jesus. E ela começa a desatar o seu cabelo, e a lavar os pés de Jesus, a limpar os pés de Jesus. E é interessante que eu comecei a estudar, nessa época, quem desatava os seus cabelos era como se alguém estivesse seduzindo um homem. Mas o sentimento daquela mulher era limpar os pés de Jesus. Já que Simão não limpou, eu vou limpar os seus pés. Já que Simão não fez esse favor para ti, eu vou fazer esse favor humano, essa consagração, como a irmã disse. Então, aquela mulher começa a limpar os pés de Jesus. Talvez aqueles homens que estavam em volta dissem assim, está vendo, agora ela está querendo até seduzir a Jesus. E a ótica humana sempre é julgando as pessoas de uma forma talvez errada, porque Jesus diz assim, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu não julgo ninguém, e se eu julgo é segundo o julgamento do meu Pai, não segundo a minha mente humana, porque Jesus tinha uma mente humana. Eu e você temos uma mente humana, mas Jesus não julgava segundo a mente humana. Jesus só julgava quando o Pai de cima, que sabia todas as coisas, o revelava. Quantos julgamentos nós fazemos pelas pessoas, humanos, sem Jesus nos revelar? É por isso que quando nós estamos com o microfone, e aqui nós, pela autoridade de Cristo, nós falamos algo, não é que nós estamos julgando ninguém, é que o Espírito Santo algumas vezes revela, e nós temos que acatar quem está sentado. E algumas vezes nós lutamos, debatemos como Simão. Deus revela para o pastor, ele fala para a igreja, e a igreja, ao mesmo tempo, quando é confrontada, algumas vezes ele começa a debater com o Espírito Santo. Por quê? Quem é esse homem que está pregando? Quem é esse homem que está pregando e dizendo, julgando? Mas ele não está julgando, ele está falando pela autoridade de Deus, pelo Espírito Santo que tem autoridade. É muito diferente quando um homem julga sem a revelação do Espírito Santo do que aquele que julga com a revelação do Espírito Santo, que é porque ele quer libertar, ele quer fazer com que nós venhamos a se arrepender, como essa mulher se arrependeu e foi até Jesus. Mas é interessante que somente o arrependimento, ele não garante a transformação de alguém. Porque às vezes nós temos um remorso, né? É um sentimento de dor, é algo que eu não devia ter feito. E às vezes nós temos um arrependimento. Nossa, por que eu fiz isso? Mas ao mesmo tempo, Jesus diz, só o arrependimento não basta. Só o arrependimento é incapaz de garantir a transformação de alguém. Somente Jesus, que derrama do seu poder, quando ela estava ungindo os pés de Jesus, porque aquilo era um material do seu trabalho. Aquele perfume era um material para melhorar o seu hálito, para passar pelo seu corpo quando ela ia se deitar com alguém. Então, quando ela começou a se derramar aos pés de Jesus, ela estava dizendo, eu quero transformação de vida, eu estou doando o meu perfume aos seus pés, mas eu quero uma transformação de vida, eu quero essa libertação, eu quero algo diferente, uma transformação de mente para a minha vida. Quando ela está derramando aos pés de Jesus, ela está dizendo, eu não quero mais fazer isso, ainda que eu não saiba de que forma, de que jeito que eu vou viver, mas eu não quero mais fazer isso. Tanto é que isso é uma representação que quando ela derrama esse perfume, ela está dizendo, eu não quero mais fazer isso, Jesus. Mas que quando ela derrama a unção, quando ela derrama o perfume, a unção de Cristo começa a invadir a sua vida.
A Bíblia não diz isso, mas eu começo a conjecturar. Porque quando nós temos esse arrependimento, quando nós temos essa fé, para que nós venhamos a derramar sobre os pés de Jesus aquilo que nós precisamos, a libertação, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos da transformação, aquilo que nós dizemos: Deus, eu não quero mais fazer isso, eu não concordo mais com isso, eu não se amoldo mais à vontade do mundo, mas transformar-vos pela revelação de Cristo. Eu não quero mais se amoldar conforme o mundo, conforme aquilo que eu fui criado, porque muitas das vezes nós julgamos. Uma mulher dessa, nós não sabemos, desde criança pode ser abandonada, uma mulher dessa desde criança pode ter sido, deitar com alguns homens ainda quando criança, alguém pode até ser violentado. Nós não sabemos a história de ninguém, somente Cristo sabe a história de todo mundo, porque algumas vezes nós queremos julgar as pessoas, mas nós não sabemos nem um terço do contexto da sua história. É muito fácil nós julgarmos quem anda ali na rua, não sabemos a história de ninguém, mas sabemos que Deus pode transformar qualquer vida Jesus Cristo pode transformar. Eu não sei se você quer que transforme a vida da sua família, ou algum ente muito próximo, ou algum ente talvez longe, ou algum ente que esteja do seu lado, mas Jesus pode transformar, ou até mesmo a sua própria vida. Eu sei que Deus pode transformar, mas que nós não venhamos a julgar as pessoas segundo a nossa própria ótica. É muito fácil julgar as pessoas, que muitas das vezes fazer como Simão. Se ele soubesse quem essa mulher se ele fosse realmente um profeta, ele saberia quem é essa mulher realmente. Começamos a julgar as pessoas, começamos a falar que as pessoas são isso, é aquilo outro, mas não sabemos nem um terço do contexto da história dela. É muito fácil. É como aqueles homens que queriam apedrejar a mulher adúltera. Eles não sabiam qual foi o contexto, não sabiam o que tinha acontecido dentro do seu lar, como nós dizemos, dentro de quatro paredes. Não sabemos nada para nós julgarmos as pessoas. E se Jesus, que era Jesus, disse: alguém te tacou pedra? Ela disse: não, então nem eu, vá e não peques mais. Mas como nós somos seres humanos e olhamos pela ótica humana, pegamos a pedra, e se não for Jesus na nossa vida, nós tacamos a pedra. Se não for Jesus intervir, se não for Jesus falar assim: olha, vou começar a escrever no chão, porque eu comecei a estudar, é que Jesus começou a escrever no chão e falar mesmo dos pecados daqueles homens que queriam tacar as pedras. Começa lá a escrever o pecado de cada um, porque Jesus não disse uma palavra, ele não disse um A, mas ele começa a escrever no chão o pecado de cada um que queria tacar a pedra que estava em sua volta. Talvez não seria um pecado cabeludo, como nós dizemos, mas seja o pecado pequeno ou grande, diante de Deus é pecado. Nós precisamos de Jesus abrir o coração, e todos os dias nós só precisamos da libertação. Quem somos nós de bater no peito e dizer: eu estou totalmente liberto de todas as coisas? Quem sou eu, quem é você para dizer? Todo instante, todo dia nós precisamos de alguma libertação. Então que nós não venhamos a julgar a todo instante, porque Jesus sempre está escrevendo no chão. Quando nós julgamos alguém, Jesus escreve no chão e nós conseguimos ler aquilo que nós precisamos libertar. Todos os dias nós precisamos de libertação. Aquela mulher, ela se arrependeu, teve fé, mas somente arrependimento, fé, não adianta, precisa ter coragem. Imagina aquela mulher, se arrependeu, teve fé de pedir uma transformação, mas imagina a coragem daquela mulher de adentrar dentro da casa de um fariseu religioso. Imagina quantos fariseus tinha ali à volta, porque naquele contexto
um debate, se abria-se as portas da casa, as janelas da casa, eles sentavam sobre um divã, sobre uma mesa bem baixinha, e colocavam os pés para trás e começavam a comer com as mãos. E de repente Jesus está falando com Simão, debatendo, falando da teologia, e entra essa mulher. Que coragem que essa mulher teve para adentrar dentro da casa de um fariseu, de um homem religioso, ortodoxo. Eu imagino que ele era um homem duro, imagino que ele era um homem que qualquer coisa que ele via, ele dizia: olha, isso é pecado, olha, isso é pecado, olha, isso é pecado. E para essa mulher ter uma coragem dessa, é por isso que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Aí eu começo a entender por que Jesus diz lá no Apocalipse, diz que os covardes não vão herdar o reino do céu, porque ela tinha uma oportunidade ali. Era a oportunidade dela, porque ele estava naquela aldeia, pregando, fazendo maravilhas, sinais, prodígios, e ela teve um arrependimento tremendo, fé tremenda e uma coragem tremenda, assim como Raabe. Imagina aqueles 2 espias que entraram dentro da casa daquela prostituta Raabe, e chegou o rei com seus guardas dizer: olha, os espias estão aí, porque se ela não tivesse a coragem de escondê-los, ela não teria salvação. Mas ao mesmo tempo eu olho com o pensamento humano: se eles descobrem que eles estavam lá, eles morriam e ela morria também. Que coragem que aquela mulher teve, e que coragem que eu e você tem que ter para enfrentar as coisas da oportunidade que Deus nos dá. E às vezes nós ficamos tremendo de medo, mas Jesus diz assim: tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, porque quando os espias entram dentro daquela, uma mulher, gente, a Bíblia diz que é o vaso mais fraco, poderia ter entrado na casa de muitos homens corajosos, guerreiros, mas eles pegam e entram dentro de uma casa de uma mulher. E não é porque eles entraram na casa de mulher, não, é Jesus, é Deus que escolheu aquela mulher. Tanto é que ela entrou na genealogia de Jesus. É Deus que queria salvar, não somente aquela mulher, mas a sua família, a Bíblia diz. Mas ela teve que ter uma coragem tremenda, porque ela colocou até mesmo a sua vida em risco. Se nós começarmos a entender e compreender quão perigoso era, e aquela mulher teve uma coragem tremenda de esconder os espias, colocar em cima da sua casa, falar para eles descerem a muralha e falar para eles: vai embora. E quando o rei chega lá e disse assim: olha, se ele foi para a esquerda, eles foram para a direita. E se eles acham, aqueles homens? Nós estávamos escondidos na casa da Raabe. Nós temos que ter a coragem. Talvez Deus já tenha falado ao seu coração que você precisa ter uma coragem para encarar as coisas que Deus está falando ao seu coração. Precisa ter o arrependimento, precisa ter a fé que Deus vai transformar a sua vida, precisa ter a coragem para que nós venhamos a transformar a nossa vida totalmente, porque fé sem obras é morta. Temos que ter a obra. Deus já está revelando ao meu coração, ao seu coração. Talvez Deus já colocou ao seu coração algo tremendo, revelou ao seu coração algo que você precisa ter uma coragem para tomar o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo que essa mulher teve? Adentrou dentro da casa de Simão, invadiu a casa de Simão, que ele poderia ter colocado lá 2 guarda-costas e falado assim: olha, vai embora, não adentra aqui dentro dessa casa, que você não é digna de adentrar aqui. Mas ela teve a coragem de adentrar. Talvez eu fico pensando que ela entrou meio correndinho, que ela entrou meio rápido, e já logo se jogou aos pés de Jesus, sacrificando aquilo que era talvez algo que ela usava na sua profissão, o perfume de alabastro, caríssimo, mas que ao mesmo tempo Jesus merecia aquele momento. Era uma representação de arrependimento, de fé, de coragem, de pessoa que quer mudar totalmente a sua vida, porque não adianta nós entrarmos dentro da casa do Senhor, não adianta nós aceitarmos a Cristo, mas nós precisamos ter uma mudança de vida.
Jesus pega e diz assim: olha, quem quiser vir após mim, segue, coloque a sua cruz sobre as suas costas e me segue. Seguir a Jesus, talvez colocar a cruz é fácil, até algum tempo, porque nós temos que seguir a Jesus, os passos que Jesus está nos dando, negar a si mesmo, a todo instante, a sua vontade, o seu querer, negar aquilo que nós sonhamos, negar aquilo que nós pensamos, negar aquilo que as pessoas estão falando ao nosso coração e obedecer a Cristo, não sacrificar. Que às vezes nós queremos sacrificar como Saul sacrificou, e ele sacrificou até mesmo a sua realeza, e Deus teve que ungir um menino, e ele somente ficou durante 40 anos no reinado, para que viesse a treinar um outro, porque senão Jesus tinha arrancado Saul no mesmo instante. Ele somente se manteve para que viesse a treinar Davi. E nós devemos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz, e o mais difícil é seguir a Jesus, na caminhada que Jesus disse, porque vai chegando um tempo que a cruz vai machucando, vai chegando um tempo que algumas vezes vai vindo algumas amarguras, as lutas, os espinhos, as pedradas, os Judas, as pessoas que algumas vezes nos machucam. Jesus está caminhando, e Ele está dizendo: eu mesmo machuco, mas eu mesmo curo as suas feridas. Ao mesmo tempo que as pessoas às vezes vão tacando pedra, Jesus vai passando bálsamo, porque Ele mesmo permite as feridas, mas Ele mesmo faz com que venha passar o bálsamo nas nossas feridas e venha cicatrizar completamente. Então o mais difícil algumas vezes é seguir a Jesus, seguir a sua vontade, o seu querer, aquilo que Deus está revelando. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Fé é aquilo que Deus nos revela, e quando Deus não nos revela, nós devemos esperar com paciência no Senhor. Que às vezes você está falando assim: mas eu tenho pedido tanto a Deus, para que Deus venha me revelar, e Deus está falando: esperei com paciência, esperei, aquieta minha alma, que chegar um momento que eu vou te revelar, e você vai precisar ter arrependimento, fé e coragem para fazer aqui minha vontade. Talvez Deus está moldando a sua mente, o seu coração, moldando a sua alma, para que quando chegar um momento, você tenha a coragem correta para tomar atitude, porque para tomar atitude dessa forma que essa mulher teve, tem que ter muita coragem, que essa mulher teve, que Raabe teve, porque Raabe disse assim: eu ouvimos falar de um Deus que tirou vocês lá do Egito, que abriu o mar vermelho, que colocou as nuvens, que à noite colocava a coluna de nuvem, que brotava a água da rocha. Ouvimos falar de um Deus, nós não vimos, mas ouvimos falar, e pela fé eu acredito nesse Deus, e eu tomo essa coragem de esconder os espias e salvar a minha vida e a vida da minha família. Às vezes nós devemos ter paciência para Deus revelar. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor vão correr e não vão se fadigar, vão andar e não vão se cansar, porque Deus vai encher eles, vai renovar as suas forças, vai fazer com que nós venhamos a andar, até Deus nos revelar a vontade dEle. Assim como Elias andou, caminhou, entrou dentro de uma caverna, saiu, e Deus falou assim: a sua caminhada não acabou, vai ungir Elias como profeta, e unge tal pessoa como rei, porque eu estou te revelando a minha vontade, eu estou te revelando aquilo que vai acontecer em Israel, eu estou te revelando que eu vou te levar para o céu, e você vai colocar outro no seu lugar como profeta. E às vezes nós estamos caminhando, desesperado, com a alma cansada, com vontade até mesmo de parar, de desistir, porque as coisas não estão acontecendo. Algumas vitórias vêm, como Elias
teve vitória, mas aí vem outras pessoas machucando, vem outras pessoas fazendo com que nós venhamos a desistir da fé. Mas Deus sempre ao mesmo tempo, Ele permite algumas lutas, que Ele vai nos revelar para que nós venhamos a caminhar, e isso é um combustível para a minha alma, para a sua alma. A revelação de Deus é um combustível. Pode prestar atenção, quando Deus revela, você fica todo contente, chega alegre, chega em casa alegre, contente. Deus me revelou aquilo que vai acontecer, mas eu preciso ter coragem para fazer a vontade de Deus. Eu preciso profetizar a vontade de Deus para a minha vida. Ossos secos que vão reviver a nossa vida espiritual, que algumas vezes está cabisbaixa, triste, a nossa vida espiritual que às vezes está deixando a desejar, mas que Deus está dizendo assim: profetiza na sua vida espiritual, que vai começar a reviver aquilo que, a unção que Deus tinha te dado um tempo, mas que Deus vai te encher novamente, e vai te colocar no lugar em que Ele falou, que você não vai sair. Aquilo que Deus já profetizou na sua vida. Algumas vezes nós dizemos assim: nossa, será que acabou a minha oportunidade? Será que acabou aquilo que Deus tinha falado ao meu coração no começo da minha caminhada? Deus tinha revelado para mim no começo da minha caminhada, e será que acabou aquilo que Deus disse para mim? Aquilo que Deus profetizou na minha vida, com vários profetas falaram para mim que eu ia fazer tal coisa no reino de Deus, e Deus fala: não acabou. Somente profetiza na sua vida espiritual, para que nós venhamos a reviver na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, porque como um osso seco, nós não conseguimos fazer nada, nós estamos mortos. Mas quando Deus pega e assopra o vento, e vem causando algo que na nossa alma, a vida espiritual vai retornando, e a unção desce sobre a nossa cabeça, e chega o momento certo de trazer Israel da Babilônia e colocar no lugar onde Deus tinha profetizado. Talvez você está falando que, ou falando, ou até mesmo pensando no seu coração, que acabou, somente vai ficar sentado, somente vai fazer aquilo que orar, buscar o Senhor sentado, mas que Deus está falando ao seu coração hoje, que Deus tem mais para a sua vida, que Deus já disse para você no começo da sua caminhada, que você ia profetizar no reino de Deus. Eu não sei o que é que Deus profetizou na sua vida, mas que Deus, você mesmo talvez tenha colocado esse sonho de lado, colocado essa vontade de lado, mas Deus está falando ao seu coração hoje, que Ele tem mais para a sua vida, mais unção, mais poder, mais graça, para que você venha fazer a vontade dEle. Mas nós precisamos reviver a nossa vida espiritual, para que nós venhamos a fazer a sua vontade conforme Ele quer, não conforme Israel queria, honrar a Deus conforme a sua própria cabeça, conforme o seu próprio jeito, falar que ia ao templo, falar que ia lá sacrificar, mas ao mesmo tempo o seu coração estava longe, o seu corpo estava perto do templo, do Santo dos Santos, mas o seu coração estava longe. Mas quando Deus pega e diz para Ezequiel: ossos secos, profetiza para esses ossos secos, para que eles possam reviver, nós quando nos profetizamos, isso revive no nosso coração, esse sonho talvez de pregar, de louvar, de engrandecer, de orar em línguas, de orar para Deus, de falar com Deus mais amigavelmente, com mais comunhão, com mais uma amizade, e às vezes nós vamos distanciando aos poucos, por causa de alguns empecilhos, pedradas que vêm ao nosso coração, à nossa mente, as coisas que vão se acontecendo na nossa vida, que nós não entendemos, mas compreendemos lá na frente, e Deus revive essa vida espiritual para que nós possamos a fazer a sua vontade, a fazer o seu querer, profetizar na sua vida. Essa mulher, ela teve coragem
de enfrentar todo mundo. Ela não teve uma covardia, talvez, de pensar: como que eu vou viver agora? Como que eu vou sobreviver? Porque ela vivia através da prostituição. A Bíblia nos diz que ela era uma prostituta, então ela se deitava por dinheiro. E talvez eu fico pensando como essa mulher ia sobreviver sem essas finanças, ainda mais naquela época, que a mulher não trabalhava, que a mulher não podia isso, a mulher não podia aquilo, a mulher não podia várias coisas. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos olhar para os passarinhos e olhar para os lírios do campo, que os passarinhos não têm celeiro, não colhem, não plantam, e mesmo assim Deus cuida deles. Que os lírios do campo não tecem, mas eles se vestem com roupas melhores que até mesmo que Salomão se vestia. Então, por que é que nós vamos se preocupar com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos beber? A Bíblia nos diz assim: buscai primeiro, e isso é uma ação nossa, o reino de Deus, buscai. É por isso que a Bíblia diz buscar, o reino de Deus não vem até você. Quando Deus pega e profetiza, você aceita Cristo, é nós que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso Ele está querendo dizer: onde é que está o foco da nossa mente? Nesta terra onde a traça e a ferrugem consomem tudo? Ou a nossa mente está no céu, onde nós sabemos que há um Deus no céu que vai nos dar o mantimento todos os meses? E algumas vezes nós ficamos tão preocupados com esta terra, que nós começamos a ajuntar o tesouro nesta terra, com medo de faltar amanhã, onde a traça e a ferrugem. Às vezes nós somos como esse Simão, que enquanto Deus não pega e tira toda a nossa estrutura daquilo que nós confiamos, enquanto Deus não pega e chacoalha a nossa vida, é por isso que algumas vezes as pessoas dizem que alguns vêm pela dor, porque enquanto nós confiamos no dinheiro, enquanto nós confiamos na nossa saúde, enquanto nós confiamos no nosso intelectual, enquanto nós confiamos na nossa própria profissão, enquanto nós confiamos em nós, e Deus pega e olha para o nosso coração e vê aonde é que Ele vai fazer menção de mim. Aonde é que Ele está fazendo menção de mim no seu coração? Somente na sua boca. Porque uns confiam em carro, outros vão confiar em cavalo. Mas aqueles que confiam no Senhor vai fazer menção dEle, menção da sua vontade, menção daquilo que Deus fez na sua vida. Ele só vai adentrar em uma porta aonde Deus abriu, porque é Ele quem abre a porta, Ele quem fecha a porta. É Ele quem faz todas as coisas para mim e para você. Isso é o privilégio que eu e você temos. Só que é o privilégio também de obedecer a sua vontade. Quando Ele fala espera, espera. Quando Ele fala adentra, é dentro dessa porta. Será que nós adentramos dentro dessa porta? Ou será que nós esperamos outra e diz assim: não, eu quero uma melhor? Porque quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Então quer dizer que Ele tem que nos provar no pouquinho, para ver se nós vamos ser fiéis. E aí gradativamente vai colocar no maior, para que nós venhamos a continuar fiel. Porque nessa transformação, nesse segmento, a nossa mente foi mudada. A nossa mente foi transformada pelo poder de Deus. E quando nós somos fiéis no pouco, nós vamos continuar sendo fiéis no muito. Que algumas vezes nós não conseguimos ser fiéis no pouquinho. E aí Jesus pega, fecha aquela porta, abre outra. E aí nós não conseguimos ser fiéis naquele pouquinho de novo. Jesus fecha aquela porta, abre outra. Ele está moldando a mim e a você na finança, para que nós venhamos a ser fiel no muito também. Você imagina a oferta do empresário? Como que deve ser difícil? Um homem que ganha 2 milhões, 3 milhões por mês,
para ele dar 100 mil na casa de Deus? 200 mil? Imagina, o quanto é difícil. Eu fico pensando no dinheiro para ele levar lá, né? Mas se nós somos fiéis no pouco, Jesus vai nos colocar no muito, porque Ele vai saber que nós vamos continuar fiel no muito. Amém? Vamos estar orando. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos da Sua graça, Papai querido. Tu és o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz, Tu és o lírio dos vales. Tu és aquele, Papai querido, que faz com que nós venhamos a se arrepender, porque o Teu Espírito Santo, Pai querido, fala ao nosso coração. Nós nos enchemos de coragem, Papai querido, fazer a Sua vontade, Senhor. Não para fazer a nossa própria vontade, o nosso próprio caminho, não para fazer o nosso próprio querer, Senhor. Mas esta noite nós viemos para que o Senhor venha nos revelar, Papai querido, o caminho a ser seguido. Porque sem Jesus nós não conseguimos fazer nada, Papai. Sem Jesus nós não temos a lâmpada, Papai querido, para que nós venhamos a enxergar onde é que nós estamos pisando. Porque há caminhos que parecem ser tão bons para nós. A nossa ótica, Papai querido, é muito curta, Senhor. Mas há caminhos que parecem ser tão bons, ó Pai. Há caminhos que a porta, Papai querido, que parecem ser tão boas, Papai querido. Mas, Senhor da glória, no fim delas, Papai querido, há uma escuridão tremenda que nós não vamos enxergar, que tem obstáculos que é onde nós podemos cair, Papai querido, mas através, Papai querido, do Teu Espírito Santo, do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós conseguimos enxergar a Sua vontade, o Seu querer. E aí, Papai querido, pela fé, o Senhor garante, Papai querido, porque tem luta, tem adversidade, tem espinho, Papai querido, mas nós sabemos que o Senhor sempre vai garantir a vitória, aonde, Papai querido, o Senhor colocou o caminho, Senhor, assim como Israel, Papai querido, chegou até o Mar Vermelho, Papai querido, através da Tua representação do Espírito Santo, levando aqueles homens até o Mar Vermelho, o Senhor garantiu a vitória. O Senhor, ó Pai querido, assoprou um vento, ó Pai querido, que entrou, Papai querido, no mar e colocou aquele Mar Vermelho no meio, Senhor, e aqueles homens ultrapassaram o Mar Vermelho aos pés secos, ó Pai, e do outro lado Israel cantou a vitória. É isso que vai acontecer conosco, Papai querido, se nós obedecermos. Meu Senhor da glória, nós sacrificamos sim, ó Pai, mas o mais importante, Papai querido, é obedecer a Tua palavra, é obedecer ao Teu Espírito Santo, meu Senhor. E ainda, Papai querido, quando nós entramos, ó Pai querido, e talvez nós escorregamos, ó Pai, mas o Teu nome é sempre glorificado, porque o Senhor nos lava, nos limpa, nos purifica, porque esta noite nós estamos como aquela mulher, ó Pai querido, aos Teus pés, nos arrependendo dos pecados conscientes e até mesmo que são inconscientes diante da Tua presença. Papai querido, Deus eterno e Deus todo-poderoso, que o Senhor essa noite venha nos lavar, nos limpar. Meu Senhor, nós precisamos dessa lavagem, Papai querido, espiritual, para que o Teu nome venha a ser glorificado na nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus nós Te pedimos, ó Pai, o Teu nome vai ser sempre glorificado na Tua igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e o Teu nome, ó Pai querido, o Teu nome vai ser sempre glorificado na Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor.